Meus queridos e amados irmãos, é com muita alegria que eu desejo saudar a todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao meu canal, ao seu canal, ao nosso canal, este canal chamado de Canal Palavras Vivas. Se você ainda não é inscrito em meu canal, eu quero lhe pedir para que você se inscreva imediatamente, agora, para a glória de Deus, ative o sininho das notificações e deixe o seu like e deixe o seu comentário e ajude a fortalecer o nosso trabalho para a glória do nome do Senhor Jesus. Lembrando que aqui eu falo sobre assuntos teológicos, assuntos em várias disciplinas, teologia, história, arqueologia, política e atualidades e outros assuntos correlatos. Portanto, seja muito bem-vindo. Eu sou o diácono Clebson Luiz e me sinto muito feliz por tê-lo aqui comigo assistindo os meus vídeos. Pois bem, neste momento eu irei falar sobre um assunto muito pertinente, é um assunto do momento, é um assunto que envolve o cenário evangélico e do protestantismo no Brasil. E é um assunto que, por outro lado, também causa preocupação em muitos líderes e é tema de muitos debates em muitas academias e em muitos seminários. Eu irei falar sobre justamente os desigrejados. Os desigrejados. Eu queria falar sobre por que se multiplicaram o número de desigrejados. E eu gostaria que você interagisse comigo, comentando, compartilhando o conteúdo, deixando o seu like e nos ajudando e fortalecendo o nosso canal. Pois bem, os desigrejados, por que se multiplicaram os mesmos no Brasil e no cenário nacional? Existem alguns fatores que levaram e que levam ao crescimento avassalador e exponencial dos desigrejados no Brasil. Só lembrando que geralmente os desigrejados eles são pessoas cristãs, são pessoas que se intitulam cristãs, simplesmente eles não congregam em nenhuma denominação. Todavia, outros sim, nem por isso devemos desprezá-los, até porque eles também servem a Deus. Portanto, eles se enquadram naquele contexto que nós usamos como metáfora do soldado sem quartel, mas não deixam de serem servos de Deus, embaixadores do reino de Deus, e muitos deles às vezes até trabalham mais ativamente do que aqueles que fazem parte de fato dentro de uma própria denominação. Portanto, os desigrejados eles são dignos, são nossos irmãos, são pessoas de Deus, são pessoas que adoram o Senhor em espírito e em verdade são pessoas dignas do nosso respeito, da nossa consideração. Porém, é uma temática que causa preocupação em muitos pastores e líderes, esta questão do crescimento dos desigrejados em nosso país no cenário nacional. Então, por que se multiplicaram o número de desigrejados? Existem alguns fatores que levaram e que levam à multiplicação avassaladora deste vasto número de desigrejados no Brasil. Pessoas que não têm uma denominação fixa, pessoas que não se congregam em uma denominação fixa, pessoas que não são filiadas a nenhuma convenção e que também, consequentemente, não são filiadas a nenhuma denominação. Mas, mesmo assim, estas pessoas creem e acreditam no sacrifício de Cristo, entregaram as suas vidas para Jesus e estão adorando a Deus em casa, na internet, em qualquer lugar, em espírito e em verdade. Lembrando que existem aqueles desigrejados que se auto-intitulam cristãos, mas infelizmente negam a Cristo com as suas obras e com os seus comportamentos. Estes são os verdadeiros ateus práticos. Por outro lado, existem aqueles que são desigrejados, mas que todavia têm um bom testemunho, vivem uma vida irrepreensível de santidade diante de Deus e são pessoas honestas perante Deus e fiéis a Deus e fiéis também na sociedade e no contexto em que estão inseridas. Então, há uma diferença e uma disparidade e um antagonismo em relação a estes dois comportamentos de desigrejados. Eu quis dizer, e vou ser bem prático e objetivo, que existem desigrejados que de fato professam a fé em Cristo, creem no sacrifício de Jesus e de fato eles vão morar no céu porque eles creem em Jesus, creem na sua morte, ministério, crucificação, ressurreição, ascensão e retorno. E existem aqueles que, por outro lado, são aqueles desigrejados sem nenhum compromisso com
com a palavra de Deus e que não tem vínculo nenhum com as Sagradas Escrituras. Então, o crescimento dos desigrejados no Brasil cresceu avassaladoramente, principalmente da época da pandemia para cá. É claro que antes da pandemia, muitas pessoas já estavam se desvinculando e se desvencilhando dos ambientes cristãos, dos templos e das denominações por motivos pessoais e por outros motivos diversos. Porém, com o advento da pandemia, com a chegada da pandemia e com aquele isolamento social que foi estabelecido na sociedade, cresceram mais ainda avassaladoramente o número de desigrejados no Brasil. Pessoas que não têm uma denominação fixa e que não querem mais congregar em denominações. É claro que o verdadeiro cristão, bom é ele ter um quartel, bom é ele se congregar, é ali onde ele vai receber a palavra, receber a doutrina, receber o ensinamento, receber a Santa Ceia, receber o cálice, adorar a Deus naquela koinonia, naquela comunhão com os irmãos, naquela fraternidade espiritual e naquela conexão espiritual mais íntima e mais profunda. Isto não significa que os desigrejados que existem na atualidade, que são muitos, não significam que eles não estão salvos. A questão é apenas a questão templária, a questão é apenas a questão territorial, geográfica de templo e uma questão também denominacional, eclesiástica. Porém, teologicamente não existe base bíblica para se condenar os desigrejados. Todavia, a Bíblia fala que aqueles que professam a fé em Cristo não devem deixar de congregar. Por isso que a Bíblia diz na carta aos Hebreus, não deixando a nossa congregação, quer dizer, a reunião, a congregação ali no texto, no original, não quer dizer o templo de tijolo e areia e concreto, não. Ali significa a comunhão, a koinonia. Até porque no início dos primeiros séculos, os cristãos se congregavam em cavernas, em catacumbas, em templos, na casa de outras pessoas, não é? Alguns irmãos tinham até igreja em suas casas, em seus terraços, eram assim por causa da vasta perseguição, principalmente que o Império Romano havia implementado contra os cristãos, no primeiro e no segundo século e séculos posteriores. Enfim, mas por que se multiplica? A pergunta enfática e objetiva é esta: por que se multiplicam o número de desigrejados no Brasil? Existem vários fatores. Já falei de um deles, que é um dos principais, que foi justamente com o advento da Covid, do isolamento social, aumentou muito o número de desigrejados, pessoas que passaram a cultuar a Deus pela internet e somente pela internet e se acostumaram e hoje vivem apenas isolados atrás de um computador, da tela de um celular, assistindo os cultos e acompanhando pela internet desde aquela época lá da pandemia. Outros fatores que levam as pessoas a ficarem desigrejadas e a não se congregarem em lugar nenhum é justamente por causa dos grandes escândalos de muitos líderes que têm acontecido no Brasil. Jesus disse uma certa vez, está escrito na palavra e o profeta Zacarias profetizou, tem uma expressão que diz assim: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ou seja, quando um líder cai em algum pecado, em algum acidente espiritual que acontece em sua vida, a tendência das ovelhas e dos seus liderados é se afastarem do rebanho, se escandalizarem e a passarem, a se isolarem e às vezes até mudarem de denominação. Mas muitos deles, quando não vão para o mundo, que não é o correto ir para o mundo não tem nada para oferecer, o correto é ficar na presença de Deus. Então muitos deles, eles têm isto em mente: eu não vou para o mundo porque o mundo não me serve mais, eu já vim de lá, eu já fui resgatado das trevas para a luz. Então, como os escândalos estão acontecendo nos seios denominacionais e em vários lugares e com vários pastores e líderes e lideranças de peso no alto clero eclesiástico, então o que é que eles fazem? Eles preferem se isolarem dentro de suas casas e adorarem a Deus dentro de seus lares, dentro de suas casas, através da internet, através das lives, através do computador, da tela de um celular, não é? Eles preferem se isolar. Não é? Então, este é o segundo motivo que faz com que o número de desigrejados cresça e se expanda na nação, em nossa nação,
brasileira. O primeiro, eu já falei sobre a Covid, o coronavírus, etc. E, enfim, a pandemia, o advento da pandemia. O segundo fato, os escândalos dos pastores. O terceiro motivo que faz crescer o número de desigrejados é justamente o desinteresse pelo templo, pela coinonia, pela comunhão. Tem pessoas que têm dificuldade em se relacionar com as outras do ponto de vista fraternal, social, do ponto de vista espiritual fraternal. Existem pessoas que têm aquela dificuldade de se congregar, eles preferem se congregar em casa. Eu particularmente conheço pessoas que adoram a Deus em casa, não vão ao templo, e vão com raríssimas vezes e com raríssimas exceções, mas adoram a Deus em casa, em espírito e em verdade, e são pessoas fiéis a Deus. Agora, é claro que nós devemos optar e dar prioridade à comunhão com os santos, ao congregar entre os santos, ao congregar com os santos, ao congregar entre os santos. Esta deve ser a nossa prioridade, porque todo soldado deve ter um quartel. Então, isto é fundamental, e quando nós analisamos do ponto de vista escriturístico-teológico, descobrimos e descobriremos que a vontade de Cristo é que os seus discípulos estejam unidos em um só propósito, em um só pensamento, com uma só fé, com uma só alma, adorando o único e verdadeiro Deus. Então, estes são os principais motivos pelos quais crescem avassaladoramente o número de desigrejados no Brasil. E isto tem preocupado muitos verdadeiros pastores e a verdade é que vai continuar crescendo, não é? Do jeito que, graças a Deus, vai continuar pessoas chegando na igreja para congregar, no templo para congregar, vai continuar pessoas saindo da igreja, se isolando dentro de suas casas e adorando a Deus através da internet, do celular, do computador, etc. Não podemos condená-los. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 12, que cada um de nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para prestarmos conta do que tivermos feito. Ou seja, cada um de nós daremos conta de si mesmo a Deus. Então, o pai não levará a maldade do filho, nem o filho levará a maldade do pai. É tanto que a salvação é individual. Então, não podemos julgar estas pessoas, estes desigrejados, e não podemos condená-los. O que devemos fazer, quando puder e estiver ao nosso alcance, é aconselhá-los a congregar, a procurar uma igreja séria, uma igreja bíblica, uma igreja escriturística, uma igreja que tenha um verdadeiro líder de caráter irrepreensível e ilibado e que possa servir de modelo e de exemplo para o rebanho. Mas não devemos descartar estas pessoas, condená-las e muito menos julgá-las, porque elas adoram a Deus e são nossos irmãos em Cristo. Simplesmente elas não congregam em um templo feito de alvenaria, de tijolo, de cimento, de areia, um templo físico, mas elas estão dentro do templo espiritual, que é Cristo Jesus, e elas também possuem um templo espiritual de adoração a Deus e prestam seu culto racional, que é através do seu corpo, da sua mente, um culto racional para Deus. Então, o que devemos fazer? Então fica esta pergunta: se você gostou deste vídeo, eu aceito correções, aceito acréscimos e complementos. Se eu falei alguma coisa aqui que está fora das escrituras, me oriente, me ajude, deixe o seu like, deixe o seu comentário e vamos ajudar os nossos irmãos desigrejados para que eles encontrem, uma denominação. Eu também estou em busca de uma denominação. Eu estou pedindo direção a Deus para me congregar, porque nós precisamos nos congregar e estarmos em comunhão, naquela sincronia e naquele vínculo com os irmãos. Se você gostou deste vídeo e aprendeu, deixe o seu like, a sua curtida, o seu comentário. Aproveita para compartilhar também em suas redes sociais e aproveita para se inscrever no meu canal e para me seguir também em minhas redes sociais. Deus te abençoe.